pessoal, vamos para a aula 175, avaliando o aprendizado. Nós vamos dividir em duas partes, porque aí esse avaliando o aprendizado está bem grandinho. Nós vamos dividir em duas partes. A parte 1 vai ser agora, então. E vamos começar aí com a questão de número 1. A questão de número 1 diz assim: se o módulo da velocidade escalar de uma partícula triplicar, o valor de sua energia cinética ficará multiplicada por quanto? Então olha aqui, energia cinética se calcula com a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Lembra daquela parte lá? Se isso aqui não viu, pode voltar lá e ver. Tem uma aula de proporções lá em MUV. A proporção entre energia cinética e velocidade é direta e, além de ser direta, é quadrática, direta quadrática. Alguns chamam só de quadrática, proporção quadrática. Serve também, direta quadrática. Então, se a velocidade é V, a energia cinética é EC. Se multiplicar por 3, bom, a proporção é direta. Mais velocidade, mais energia cinética. Mas se aqui multiplicar por 3, aqui não multiplica por 3 não. Multiplica por 3, ó, ao quadrado. 3 ao quadrado, 9EC. Tá? Então está aí a proporção entre velocidade e energia cinética, direta quadrática. Então 9, resposta E de Equador para a questão número 1. Número 2. Se a energia cinética de uma partícula for reduzida para 1/4 de seu valor inicial, o módulo de sua velocidade escalar ficará reduzido quanto? Ah, mais uma de proporção. Olha só, eu tenho que a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, proporção direta quadrática. Agora só que foi feita a pergunta ao contrário. Ele diz que aconteceu algo com a energia cinética, ó, direta quadrática. De quê? Direta quadrática. Ele diz assim, a energia cinética foi reduzida a 1/4 da inicial. Então o que deve ter acontecido com a velocidade? Mesmo esquema. Quando a velocidade é V, a energia cinética é EC. O que deve ter acontecido com a velocidade para que a energia cinética tenha dividido por 4? Bom, eu já sei que a proporção é direta. Se diminuiu a energia cinética, deve ter diminuído a velocidade. Mas pensa comigo, que número que vai ao quadrado que dá 4? Porque é esse número que está ao quadrado que vai dar esse. Como aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. Então tem que ser, que número ao quadrado dá 4? V sobre 2. Então tem que diminuir porque diminuiu a energia cinética e tem que diminuir por 2 porque 2 ao quadrado, 4. Tem que ver, ó, tem que ver se é da velocidade para a energia cinética, porque eu mexi primeiro na velocidade e mudou a energia cinética, ou se eu já te dou o que acontece com a energia cinética e eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer com a velocidade para botar ao quadrado e dar. Na verdade é fazer raiz, né? Raiz de 4, 2. Daqui para cá, ó, daqui para cá é ao quadrado, daqui para cá é raiz. Até dá para botar isso aqui, ó. Daqui para cá ao quadrado, tá? Ao quadrado. E daqui para cá o inverso, ó, de energia cinética para a velocidade, tem que botar a raiz quadrada, tá? Que é a operação inversa. Então 2, B de Brasil, metade do seu valor inicial. 3. Considere duas partículas A e B cujas massas são tais que MB é 2MA. Então a massa de B é 2 vezes a massa do A. Fechou? Se a energia cinética da partícula A é 1/8 da partícula B, podemos dizer que a razão entre as velocidades VA e VB entre os módulos são tais que vale quanto? Então, olha só. Ele diz que a razão entre a energia cinética da A, ó, a razão se a energia cinética A é 1/8 da B, energia cinética de A é 1/8 da energia cinética de B. Foi isso que ele me falou. E ele me disse que a massa de B é o dobro da massa de A. Então qual é a razão entre as velocidades? Como é que eu calculo a energia cinética de A? Massa de A, velocidade de A ao quadrado sobre 2, igual 1/8 é a relação que ele me deu. Vou deixar esse 1/8 aqui. Vezes. Como é que eu calculo a energia cinética de B?
Massa, velocidade de B ao quadrado, massa de B, velocidade de B ao quadrado sobre 2. Bom, em 2 aqui do denominador, eu já posso cortar por 2 do denominador do lado de lá. Eu sei que o seguinte, eu sei que MA vezes VA ao quadrado é igual a 1/8 de MB. Quanto é que vale MB? Tá lá, 2MA. Então aqui vezes 2MA, então troquei MB por 2MA, vezes VB ao quadrado. MA multiplicando de um lado, MA multiplicando do outro, eu posso simplificar o MA. 2 eu posso simplificar com o 8, vai sobrar 4 no denominador. Então vamos limpar tudo isso aqui, vai dar o quê? Que VA ao quadrado é igual a 1/4 de VB vezes VB ao quadrado. Ele quer VA sobre VB. Ó, eu vou colocar esse VB ao quadrado que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, VA ao quadrado sobre VB é igual a 1/4. Ele não quer VA ao quadrado por VB ao quadrado, ele quer VA por VB. Então, o que eu faço? Tiro a raiz quadrada desse lado e tiro a raiz quadrada desse lado. VA ao quadrado por VB ao quadrado, tirando a raiz, fica o que eu quero. VA por VB, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Está aqui a resposta. VA por VB é 1/2. Resposta C de Canadá. Vamos continuar aqui então. Questão número 4. Dos gráficos abaixo, então tem vários gráficos, né? Quem tem um livro já pode ver. Qual que representa melhor a energia cinética de um móvel em queda livre a partir do repouso em relação ao solo em função do tempo? Opa! Legal, ó. Questão número 4, ele quer saber o gráfico da energia cinética em função do tempo. Mas eu tenho a expressão da energia cinética não em função do tempo, tem em função da massa e da velocidade. Mas se é uma queda livre, se é um movimento de queda livre, a velocidade inicial é 0. A aceleração é quem? É g. Vamos dizer que a aceleração g é positiva. E a velocidade que ele vai adquirindo a cada instante, nós sabemos, MQL, o movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais GT. Só que a velocidade inicial é 0, sai de 0. Então V igual a G vezes T. Bom, então ao invés de velocidade eu posso colocar GT. Vamos lá, vamos bolar uma relação de energia cinética em função do tempo, não da velocidade. Então M sobre 2 eu deixo aqui quietinho. No lugar de V eu ponho GT tudo ao quadrado. Então energia cinética será mg ao quadrado vezes t ao quadrado sobre 2. Está aqui. Para queda livre está aqui a energia cinética. Bom, eu sei que se a velocidade é 0, a energia cinética inicial será 0. Então não tem energia cinética no início. Notem que tem alguns gráficos, como o C e o D, que já começa com energia cinética. Pode cortar, tem que começar. É um gráfico de energia cinética versus o quê? Energia cinética versus o tempo. Então, se a velocidade, no tempo 0, a velocidade é 0 e a energia cinética também. Nota que energia cinética com tempo é uma proporção direta quadrática. Bom, se é uma direta quadrática, tem que ser o quê? Que gráfico? Direta quadrática. É reta? Não, reta é uma função linear. Se fosse direta simples, ia ser uma reta, mas não. É direta quadrática. Se a proporção é direta quadrática, eu tenho que ter uma parábola. Com a concavidade para cima, por quê? Porque isso aqui é positivo, 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 coeficiente positivo. Isso aqui é uma constante, né? Isso aqui não muda durante a queda. Então, coeficiente positivo, então parábola virada para cima. Está aí energia cinética no tempo, alternativa B de Brasil, certo? Questão número 5, também é de gráfico. Tá? Também é de gráfico. Notem que basta reconhecer a proporção que o aluno já sabe que tipo de gráfico terá que ocorrer aí. Tá? Questão número 5 diz assim: em relação à situação anterior, qual dos melhor gráfico
representaria a energia potencial gravitacional do móvel em função do tempo, sendo o solo o nível de referência para a energia potencial gravitacional. Ah, bem interessante. Olha o que vai acontecer aqui. Na número 5, agora ele quer o gráfico de energia potencial gravitacional. Lembra que MQL é sem atrito, sem atrito. Então ele está discutindo, ele quer saber a energia potencial gravitacional. Como é que é? Ele tinha altura e ele vai caindo, ó. Ele vai caindo, tá caindo. Então o solo, a altura igual a zero. Então ele começa já com a altura máxima e vai diminuindo. Lembra que a energia potencial, ele pediu, como é que é o gráfico de energia potencial gravitacional no tempo? Lembra que a energia potencial gravitacional é massa, módulo da gravidade vezes a altura. Então ela começa máxima e vai para zero. Então só pode ser o gráfico ou da B, ou da E, ou da C. Porque a A e a D começa de zero e aumenta. Não pode. Potencial tem que começar máxima e diminuir e ir para zero no solo. Certo? Agora, olha só a jogada. Olha que interessante. Nós sabemos que se não tem atrito, a energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial, se mantém constante. Não é isso? Esse valor aqui não vai mudar. É uma constante. Por quê? Porque sem atrito é chamado um sistema conservativo. Sem atrito, esse valor é constante. Correto? Então a energia potencial em qualquer momento toca a cinética para o outro lado. É a mecânica menos a energia cinética. Correto? Então o que nós teremos aqui? Que a energia potencial será a energia mecânica, que é um valor constante, menos, o que é a cinética? Nós já deduzimos. mgt ao quadrado sobre 2. Eu vou circular o que é constante. O que é constante? Opa, peraí, aqui é EP, tá? Aqui é EP. Energia potencial é a mecânica menos mgt ao quadrado sobre 2. Isso é constante, mecânica é constante, gt ao quadrado sobre 2 é constante. Pois bem, o gráfico de energia potencial no tempo, com o tempo, quando eu ponho t igual a zero, olha lá, põe t igual a zero aqui, vai dar EP. Vai dar EP. Então tem um valor máximo aqui, quando o tempo é zero, EP. E aqui é EP máximo. Aí o que vai acontecendo? Olha aqui. Agora eu tenho energia potencial com o tempo, também algo quadrático, de segundo grau. E notem que agora essa parábola tem coeficiente negativo, por isso que ela tem que ter concavidade para baixo. Tá vendo? Ó? Esse é uma constante, o termo que tem t ao quadrado é negativo, portanto parábola voltada para baixo. Certo? Isso aí me dá a alternativa E de equador. Vamos para a última questão. A última questão diz assim: um corpo de massa, questão número 6. Um corpo de massa 200 gramas, é abandonado de uma altura de 20 metros acima do solo, plano horizontal, no local onde a aceleração da gravidade pode ser adotada como g 10 metros por segundo ao quadrado, e o ar não influencia no movimento. Determine para esse corpo, primeiro, a energia cinética ao chegar ao solo. Então, o corpo está a 20 metros de altura, e esse corpo que está a 20 metros de altura, olha lá, ele tem uma massa de 200 gramas, 0,2 quilogramas, tá? E ele quer saber o seguinte: qual é a energia cinética ao se chegar ao solo? Olha como é que é fácil fazer esse tipo de questão. Aqui em cima, a velocidade, eu vou chamar aqui de ponto A e solo de ponto B. Velocidade em A é zero, então ele não tem energia cinética no ponto A. Mas ele tem energia potencial, porque ele tem altura. Então, a potencial no ponto A é a massa, gravidade, vezes a altura A. Então, vamos lá, calcular a energia potencial em A. Tá? mgh. Na verdade, eu vou fazer questão primeiro teórica, depois a gente faz a conta. Olha só.
Aqui embaixo ele não tem mais altura. A altura no ponto B é 0, então ele não tem mais potencial aqui embaixo. Ele só tem cinética aqui embaixo, cinética B. Ele pediu qual é a cinética no ponto B. Bom, não tem atrito? Mecânica em A igual a mecânica em B. Beleza? Mas mecânica é a soma da cinética mais potencial. Então, cinética em A mais potencial em A é igual a cinética em B mais potencial em B. Bom, não tenho cinética em A, não tenho potencial em B. Conclusão, qual é a energia cinética lá embaixo? A potencial que eu tinha lá em cima. Portanto, potencial se transformou em cinética. Basta calcular agora a energia potencial que eu saberei a cinética. Então, potencial em A, voltando aqui para cima, então, massa 0,2 kg. Então, vou botar a unidade, está tudo no sistema internacional. 10 é a gravidade e a altura 20 metros. Então, potencial gravitacional em A, 0,2 vezes 10 dá 2, vezes 20 dá 40. Notem que a potencial em A, 40 joules, é transformada integralmente em 40 joules de cinética. Por que tem que acontecer isso? Para conservar a energia mecânica. Então, cinética em B, no ponto mais de baixo, 40 joules. Essa é a resposta do item A. Item B ele pede assim. Item B ele pede assim. O modo da velocidade no instante que ele chega ao solo. Ah, se eu já sei energia cinética, então item B, cinética é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Eu chamei a chegada ao solo de B. Então cinética em B, massa, velocidade em B, que é o que ele está me pedindo. Então tá lá, 40, energia cinética em B, massa 0,2, 0,2 vezes V ao quadrado sobre 2. Nota que 0,2 por 2 é 0,1, certo? Simplificando aqui, ó, dá 0,1. Então 40, e o 0,1 vai ficar multiplicando, passa dividindo. 40 por 0,1 é igual a V ao quadrado. Portanto, V ao quadrado é igual a 400. Bom, mas eu quero a velocidade, não velocidade ao quadrado. Então ponho raiz dos dois lados. Portanto, V dará raiz de 420 metros por segundo. Essa é a resposta da velocidade no ponto B. Tá ali. E a última é perguntado assim. Qual é a energia cinética 5 metros abaixo do ponto de partida? Olha só. Nós sabemos que a energia mecânica permanecerá constante. Lá em cima, no ponto mais alto, eu só tinha energia o quê? Só potencial gravitacional. Porque a cinética era 0 e a potencial em A era 40. Então, a mecânica... O que é a mecânica? Não é a soma da cinética mais potencial? 0 mais 40, a mecânica dá 40 joules. Ele perguntou nesse item C, 5 metros abaixo do ponto de partida. 5 metros abaixo, então é um outro ponto. Eu vou chamar de ponto C. Ou seja, a altura desse ponto C é de 15 metros, porque é 5 metros abaixo dos 20 metros. Então, eu já sei de antemão que a energia mecânica no ponto C, quanto é que é? Mecânica em C, quanto é que é? Ah, eu sei que é a soma da cinética mais a potencial. Tá, mas tudo bem. Mas tu já sabe o valor dela? Já? Já. Por quê? Porque quem sabe a mecânica lá em cima, sabe a mecânica em qualquer lugar, porque a mecânica é constante. Então a mecânica valerá 40 joules, tá lá. A cinética em C é o que ele está me perguntando, tá aqui. Qual é a energia cinética em C, 5 metros abaixo? Eu chamei de ponto C. Mas basta calcular a potencial gravitacional em C, que é a massa vezes a gravidade vezes a altura C. Pronto, vou descobrir a energia cinética em C. Então 40, que é a energia mecânica, é cinética em C, que é o que eu quero descobrir, mais massa 0,2, 0,2 vezes gravidade, que é 10, vezes 15, que é a altura C. Então eu vou ter 40 igual energia cinética em C, mais 0,2 vezes 10, 2. 2 vezes 15, 30.
Mais 30 aqui vai para o outro lado como menos 30. 40 menos 30, eu terei a energia cinética nesse ponto C. Que vai dar 40 menos 30, resposta da C, energia cinética em C, 10 joules. Certo? Vamos fazer mais uma? Mais uma. Então também parece que as próximas são mais compridas, vamos fazer mais uma. Então, número 7. Um corpo é lançado verticalmente para cima do solo, plano e horizontal, com uma velocidade escalar de 30 metros por segundo. Então, número 7, um corpo é jogado para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Vou ler primeiro toda a questão, depois eu começo a resolver. Joguei o corpo para cima. Em um local onde a aceleração da gravidade tem módulo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e o ar exerce uma influência desprezível, sem atrito, sobre o movimento. Sendo 100 gramas a massa desse corpo, determine, primeiro, a altura máxima alcançada pelo objeto em relação ao solo. Lembra que vocês já sabiam fazer esse tipo de questão, né? Agora é uma segunda maneira, uma outra maneira, olha só. Eu jogo um objeto para cima, a gravidade é para baixo 10 metros por segundo ao quadrado, em módulo, em valor, né? Nota que os sentidos estão contrários. Ele sai do solo com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Ele quer saber qual é a altura máxima. Nota que quando sai do solo, vamos chamar o solo de ponto inicial de ponto A. Quando sai do ponto A, ele não tem altura. Não tem altura, mas tem velocidade. Em termos de energia, ele não tem potencial gravitacional, não tem, mas tem energia cinética no ponto A, certo? Aí ele vai subindo, a velocidade vai diminuindo, portanto a energia cinética vai diminuindo. Mas ao mesmo tempo que a cinética diminui, a potencial gravitacional aumenta porque ele vai adquirindo altura. O que acontece na altura máxima, que eu vou chamar de ponto B? A velocidade por um instante vale 0. Se por um instante a velocidade vale 0, ele parou de subir. Conclusão, a altura B é a altura Hzão máxima que ele está me pedindo. Na altura máxima, eu não tenho velocidade, então eu não tenho mais energia cinética. Mas tenho ou não tenho energia potencial gravitacional? Tenho. Nota que como não há atrito, mecânica lá em cima, no ponto B, será numericamente igual a mecânica lá embaixo. Os valores de mecânica é igual em qualquer momento, inclusive embaixo e em cima. A mecânica lá em cima é a cinética lá em cima mais a potencial gravitacional lá em cima. A mecânica aqui embaixo é a cinética aqui embaixo mais a potencial gravitacional aqui embaixo. Só que aqui embaixo, na altura 0, no solo, não tem potencial gravitacional. E lá em cima, na altura máxima, não tem cinética. O que nós temos aqui? Que a potencial lá em cima será igual à cinética aqui de baixo. Aqui está escrito matematicamente algo que teoricamente tu pode dizer, a energia cinética aqui de baixo se transformou em potencial gravitacional. Está aqui a conta que prova isso. Agora, como é que eu vou descobrir essa altura? Porque o item A é isso, qual é a altura? Então, como é que eu calculo o potencial gravitacional? M vezes módulo de G vezes a altura máxima que ele chamou de Hzão. Tá? Energia cinética, massa em A, massa velocidade em A ao quadrado sobre 2. Notem que eu nem preciso da massa, ele me deu que a massa era 100 gramas, nem necessita da massa. Eu poderia cortar a massa e eu vou ter gravidade 10 vezes Hzão é igual velocidade em A, 30 ao quadrado sobre 2. Aí, então 10 Hzão será 30 ao quadrado dá, ó, aqui dá 900. 900 dividido por 2 dá 450. Então 10H igual a 450. Esse 10 que está multiplicando o Hzão vai ficar Hzão igual a 450 dividido por 10. Portanto,
a altura 45 metros. Tá aí. Item A, 45 metros. Item B, a altura H em relação ao solo do ponto de sua trajetória, no qual as energias cinética e potencial têm valores iguais. Então tá. Quer saber que altura, então uma pergunta, que altura a cinética e a potencial são iguais? Então agora, eu já sei que a mecânica se mantém constante. Já sei. Então haverá um momento em que a cinética e a potencial terão o mesmo valor. Então tem um momento aqui no meio, que tem cinética e tem potencial. Vou chamar de momento C. Então eu vou dizer assim, energia mecânica em C é a energia cinética em C mais a potencial em C, certo? A mecânica em C, eu já sei que vale a mesma coisa que a mecânica ou, tanto faz, ou em A ou em B, tanto faz, tá? Então aqui, ó, notem que eu tenho já a altura Hzão, que é a mecânica em B. Nota que a mecânica lá em cima é só potencial em B, certo? Então é só M vezes G vezes Hzão. Essa é a mecânica lá, não tem cinética, só tem a potencial gravitacional. Agora, pelo princípio da conservação de energia, a mecânica em B e em C e em A tem sempre o mesmo valor. Então eu poderia dizer que em qualquer lugar é mgh, pode ser. Ou em qualquer lugar é mva² sobre 2, pode ser também. Mas aqui, ó, como ele está envolvendo a altura, notem que a mecânica em C eu vou dizer que é a mecânica em B. A energia cinética em C, olha o que ele pede, olha o que ele pede. Ele quer que saber a altura para que a energia cinética tenha o mesmo valor de energia potencial. Então, ele quer que esse valor de energia cinética seja igual ao próprio valor de energia potencial. Então, a energia potencial está aqui e ele quer, a condição é essa, ele quer que a cinética seja igual à energia potencial naquele ponto. Certo? Agora, então, mecânica em B, que é a mesma que em C, é 2 vezes a energia potencial em C. Mas como é que é a energia mecânica em B? Está ali, mg Hzão, é 2 vezes. Mecânica em C, aliás, potencial gravitacional em C, é a massa vezes a gravidade vezes a altura C, que ele me pediu, qual é a altura em que as energias são iguais. Notem que mg aqui e mg aqui eu simplifico, que eu vou chegar à conclusão, ó, o 2 está multiplicando o hc, passa dividindo, que a altura C será Hzão sobre 2, ou seja, Hzão está aqui, 45 metros, 45 metros dividido por 2, resposta 22,5 metros, é a altura, metade da altura, a energia potencial vale a mesma coisa que a energia cinética, tá? E a última pergunta é a energia cinética quando ele estiver a 40 metros acima do solo. Então, ele quer saber a energia cinética. Então, vou apagar um espacinho aqui para fazer o item C. Tá? Então, ele quer um local, eu vou chamar um outro local, que é o ponto D, que é a 40 metros do solo, 40 metros do solo, tá? Notem que a energia mecânica em D é a cinética nesse ponto D que ele está me pedindo, mais a potencial gravitacional em D. Eu já sei que a mecânica em D é a mesma em qualquer lugar, que eu posso dizer que é mgh. Então tá aqui. Esse valor aqui vale mgh. Por exemplo, energia cinética em D é o que ele está me perguntando. E potencial gravitacional em D é a massa vezes o módulo da gravidade vezes a altura D. Pronto, tá aqui. Vou fazer essa conta, mg, massa. Agora eu vou precisar, a única vez que eu precisei que a massa é 100 gramas. Então massa 0,1, gravidade 10, Hzão 45 metros. Energia cinética em D eu não sei. Agora vamos para potencial gravitacional do ponto D. Aqui, ponto D. Massa 0,1, gravidade 10, altura D 40.
0,1 vezes 10 dá 1. 1 vezes 45, 45 joules. É igual a energia cinética em D, mais 0,1 vezes 10 dá 1, vezes 40 dá 40. Então agora aqui, ó, vamos arranjar mais espaço, eu vou calcular a energia cinética em D, último item. Mais 40 vem para cá como menos 40, 45 menos 40 é a energia cinética em D, então a energia cinética em D dará 5 Joule. Aí, tudo por conservação de energia. Mecânica num lugar é igual a mecânica em outro lugar, porque não há perda de energia. Tá certo? A aula está encerrada. Aquele abraço.